Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, A Lua Prateada de Konoha. Capítulo 1. Jack Oshiomi. A história do clã Jack remonta ao início do período Sengoku. Em seu auge, eles eram uma poderosa linhagem familiar, temida por seu domínio da esgrima e por seu Kekkei Genkai único, liberação transparente, que lhes permitia se tornarem praticamente invisíveis. Numa época em que o ninjutsu ainda estava em seus primórdios, os Jack eram guerreiros fantasmagóricos que atacavam das sombras, seus movimentos invisíveis e suas lâminas imparáveis. Mas com o surgimento dos jutsus sensoriais, a maior força do clã começou a desaparecer. Aqueles sem domínio profundo sobre a liberação transparente podiam ser facilmente detectados e emboscados. Um a um, seus inimigos se adaptaram e retaliaram. Diante de repetidos ataques de vingança e crescentes vulnerabilidades, o clã Jack entrou em declínio. Suas outrora renomadas técnicas de espada foram gradualmente perdidas no caos da retirada e da derrota. Na época da fundação de Konogakakure, o clã Jack havia se reduzido a uma sombra do que fora, restando apenas uma linhagem sobrevivente. No ano 14 de Konoha, o atual chefe do clã, Jack Eishi, foi morto em uma missão. E com isso, o longo e orgulhoso legado do nome Jack foi deixado para um único filho sobrevivente. Konoha, 16º ano, Complexo Jack. Enquanto o sol se punha no horizonte, uma pequena figura treinava sozinha no quintal, brandindo cuidadosamente uma espada de madeira com toda a sua força. Ele era apenas uma criança de 5 ou 6 anos com olhos claros, traços delicados e cabelo preto curto. Embora suas roupas fossem simples, estavam limpas e bem cuidadas. Cada movimento que fazia era concentrado e disciplinado. Apesar de sua pouca idade, sua técnica com a espada era impecável. O jogo de pés, a postura, a empunhadura, tudo era preciso e impecável, como se tivesse aprendido com um mestre. Mesmo assim, o esforço era claramente exaustivo. Menos de 2 horas depois do início do treino, suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar a espada. Nesse instante, uma voz suave chamou de dentro da casa. Por hoje é só, Oshiomi. Vá tomar um banho e se prepare para o jantar. Era a mãe dele, Jack Hie. Ofegante, Jack Oshiomi parou por um momento, atordoado. Então, de repente, soltou um grito de alegria. Largou a espada de madeira e disparou em direção à casa com um sorriso no rosto, deixando sua mãe piscando surpresa. Ele raramente fica tão animado. O que deu nele hoje? Ela balançou a cabeça, abaixou-se e pegou a espada de madeira. Ao olhá-la, sua expressão suavizou-se de orgulho. Quando Oshiomi ainda era criança, Eishi se preocupava que ele não tivesse talento. Mas agora, acho que Eishi o subestimou. Pelo que já vi, talvez, só talvez, ele realmente possa restaurar o nome Jack. Enquanto Rie permanecia do lado de fora, perdida em pensamentos, o supostamente calmo Oshiomi estava na banheira, chapinhando como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Finalmente! Um ano inteiro neste mundo, e finalmente saí do nível iniciante na esgrima. Isso mesmo, e Jack Oshiomi não era originalmente deste mundo. Há um ano, um acidente trouxe sua alma para o universo de Naruto, onde ele despertou no corpo do último herdeiro do clã Jack. Analisando a cronologia, ele suspeitava que poderia ser o pai de Jack Hayate, o espadachim de Konoha que um dia se tornaria um examinador nos exames Chunin. Hayate nasceu por volta do ano 34 de Konoha, e atualmente estávamos no ano 16, então a matemática batia. Além disso, seu velho pândaro Eishi já havia morrido antes de sua chegada. Nenhuma chance de um irmão mais novo aparecer, a menos que algo realmente estranho acontecesse. Portanto, a menos que houvesse um caso secreto com algum vizinho, o que ele duvidava muito, Hayate provavelmente era seu futuro filho. Dito isso, com Oshiomi agora no controle, Hayate provavelmente não nasceria, ou pelo menos não o mesmo Hayate da história original. Por quê? Porque ele veio com um código de trapaça exclusivo para transmigradores, o sistema Coração de Espada. Esse sistema absorvia a energia do seu treino diário de espada e a convertia em pontos de experiência. Assim como em um jogo, quando sua experiência chegava a 100, ele subia de nível automaticamente, sem necessidade de talento natural. Cada avanço também lhe concedia um sorteio de habilidades, fornecendo técnicas baseadas em seu nível atual. Sua primeira recompensa como novato foi uma habilidade passiva chamada Maestria em Armas, que acelerou muito sua capacidade de aprender a usar qualquer arma e concedeu dano bônus ao empunhar lâminas. Nada mal, e certamente essa é a razão pela qual ele conseguia executar movimentos de espada perfeitos, como nos livros, sem precisar de um professor. Após desbloquear a maestria em armas, Oshiomi treinou incansavelmente durante um ano inteiro, apenas para atingir o nível máximo de esgrima iniciante. Agora em sua mente a interface do sistema exibia: esgrima de iniciante, 0-100. Abaixo disso, vinha sempre irritante avaliação do sistema. Sua habilidade com a espada atingiu o nível iniciante. Provavelmente você não se cortará mais. Parabéns, agora as pessoas podem te chamar de amador de 3ª categoria. Oshiomi não se abalou. Ele já havia sobrevivido a insultos piores por parte do sistema. Na categoria iniciante estava escrito: sua habilidade é apenas marginalmente melhor que a de um rato de esgoto. Não treine com lâminas de verdade, você perderá dedos. O sistema não pode ajudá-lo a reimplantá-los. Sinceramente, foi uma sorte ele ter uma personalidade tranquila.
Se algum jogador esquentado do seu antigo mundo tivesse caído aqui, o criador do sistema provavelmente já teria sido caçado. Ignorando os comentários sarcásticos, Oshiomi ativou a habilidade de saque. A tela brilhante cintilou e nomes começaram a passar rapidamente. Seu coração disparou. A rotação diminuiu gradualmente e finalmente parou em técnica secreta, golpe sombrio. Descrição: o usuário entra temporariamente em estado de invisibilidade. Ao sair do modo furtivo, ele desfere um golpe rápido e penetrante. Ao ler a descrição, Oshiomi imediatamente pensou na liberação transparente herdada da linhagem Jack, a habilidade de ficar invisível. Seria essa habilidade o sistema que desbloqueia seu Kekkei Genkai antecipadamente? Ele estava prestes a testá-lo quando a voz de sua mãe ecoou do lado de fora do banheiro. Oshiomi, o jantar está pronto. Ele fez uma pausa por um instante, e depois deu de ombros. Haveria tempo para experimentar mais tarde. À mesa de jantar, Rie olhou para o filho com desconfiança. Ele estava praticamente radiante de alegria, o que era incomum. O que aconteceu com você hoje? Perguntou ela. Naturalmente, Oshiomi não estava disposto a revelar a verdade sobre seu sistema ou sua nova técnica. Ele simplesmente sorriu e disse: acabei de pensar em algo que me fez feliz. Rie inclinou a cabeça e de repente seus olhos se iluminaram. Espere aí. Não me diga que você ouviu dizer que a Academia Ninja vai começar em breve? No instante em que ela disse Academia Ninja, os olhos de Oshiomi brilharam ainda mais. Então já chegou essa hora? Ele havia passado na avaliação de admissão 2 semanas atrás. Agora finalmente tudo estava prestes a começar, sua nova vida como ninja. Ele estaria na mesma turma que Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. Ele estava esperando por esse momento. Chegou a hora de mostrar a eles o que é a verdadeira arte da esgrima. Capítulo 2. Avaliação de colocação. Hoje foi o primeiro dia de aula. Oshiomi foi acordado cedo por sua mãe, que insistiu que ele vestisse um conjunto de roupas novas recém-compradas. E para ser justo, o velho ditado, a roupa faz o homem, se aplicava perfeitamente ao mundo shinobi. Oshiomi, que já era bastante bonito, ficou ainda mais impressionante com seu novo traje. Admirando-se no espelho, ele não pôde deixar de sorrir de canto e murmurar: que legal! Nossa, eu estou um arraso. Até o Sasuke ficaria sem palavras ao ver tanto charme. Após se despedir de sua mãe, Jack Oshiomi chegou à Academia Ninja no momento perfeito, apenas alguns minutos antes da cerimônia de entrada. A Academia de Konoha no ano 16 era muito diferente daquela que Naruto frequentou décadas depois. Na época de Naruto, qualquer criança em idade apropriada podia se matricular no programa de 6 anos para aprender habilidades ninja básicas. Mas naquela época, os recursos eram limitados. O programa durava apenas 3 anos, e a cada ano, admitia-se somente 100 alunos. Consequentemente, a população da academia era muito menor. Ao chegar ao auditório, Oshiomi ajeitou as roupas e empurrou as grandes portas com expectativa. Eis que surge a entrada dramática. Jack Oshiomi brilha. Ou pelo menos era o que ele pensava. Sem suspiros de espanto. Sem admiradores bajuladores. Sem rivais invejosos mergulhados em desespero existencial. Apenas dezenas de crianças agrupadas, conversando animadamente em seus próprios turminhos. Ninguém o notou. Ufa! Oshiomi fez uma pausa sem jeito, depois puxou silenciosamente um pequeno banco e se misturou ao ambiente. Aquela vibe de protagonista de anime do ensino fundamental? Não era ele. Definitivamente não. Após um breve discurso do recém-nomeado terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, 3 instrutores chegaram para encaminhar os novos alunos às suas respectivas turmas. Nessa época, a academia tinha apenas 3 turmas do primeiro ano, A, B e C, e a seleção era feita estritamente com base nas notas do exame de admissão. Mas a classificação nas turmas não era permanente. Para manter os alunos em forma e evitar que alguém se acomodasse, a escola realizava uma reavaliação de combate a cada 3 meses. Os 10 piores alunos de cada turma enfrentavam os 10 melhores da turma inferior em um duelo ranqueado. Quem vencesse subia de nível. Um sistema criado para maximizar o talento em uma era de escassez de recursos. Oshiomi foi colocada na classe A, liderada por um homem de aparência severa chamado Mitsui Ushijima. Mas em vez de levá-los diretamente para uma sala de aula, Mitsui conduziu os 30 alunos para o campo de treinamento. Assim que chegaram, ele pigarreou e tirou uma pequena caixa do bolso do casaco. Antes de começarmos as aulas formais, quero avaliar o nível de habilidade atual de vocês. Então vamos começar com uma competição básica de posicionamento. Cada um de vocês vai sortear um número desta caixa. Vocês vão competir em duplas e os vencedores ganharão uma recompensa, a primeira escolha de seus lugares na sala de aula. Antes mesmo que ele terminasse, um garoto de cabelos grisalhos correu até a caixa, com o rosto pintado em cores vibrantes e a voz alta e arrogante. Não importa quem eu enfrente, todos cairão diante do poder de Jiraiya, o Grande. Eu me tornarei o ninja mais forte de todos os tempos, acredite. Todos se viraram para olhá-lo, alguns divertidos, outros revirando os olhos. Até mesmo Oshiomi não conseguiu evitar um sorriso irônico e uma revirada de olhos. A maioria dos alunos da classe era claramente de clãs proeminentes. Bastava olhar ao redor para identificar prodígios de segunda geração de famílias famosas. As roupas rústicas e a atitude extravagante de Jiraiya gritavam origem civil. Ele podia até ser talentoso, mas seu jeito teatral só o tornava um alvo fácil.
À medida que cada aluno sorteava seu número, Oshiomi casualmente também escolheu um, mas parou ao vê-lo. Número 27. O que, de acordo com os confrontos, significava que seu oponente seria o número 4, Jiraiya. Olhando de relance para o garoto de cabelos prateados, que ainda estava emburrado por causa das risadas de mais cedo, Oshiomi coçou a cabeça. Bem, isso é constrangedor. Devo derrotá-lo ou perder de propósito para ganhar a simpatia dele? Antes que ele pudesse decidir, a primeira partida já havia terminado. Um garoto Uchiha chamado Iva derrotou rapidamente outro estudante em apenas 2 movimentos. Nada de surpreendente nisso. O clã Uchiha era uma potência, e a julgar pela forma como os outros filhos Uchiha orbitavam ao seu redor, Iva provavelmente ocupava uma posição elevada até mesmo dentro do seu clã. Oshiomi não estava prestando atenção em Iva. Ele estava mais concentrado no que Mitsui Sensei anunciaria em seguida. Partida 2, Tsunade vs Kurizu Nakakura. Os olhos de Oshiomi instintivamente se voltaram para o centro do campo, onde uma garota de cabelos dourados com um rabo de cavalo alto deu um passo à frente. Mesmo aos 6 anos, Tsunade já era linda, traços de boneca de porcelana, postura confiante. Sua mera presença causava alvoroço entre os alunos que a observavam. Seu oponente, Kurizu, ficou boquiaberto por alguns segundos após o início da luta. Quando ele percebeu que deveria estar lutando, o punho de Tsunade já estava voando. Ele mal conseguiu levantar os braços a tempo de bloquear, mas ela havia herdado o poder bruto da linhagem Senju. Não havia como bloquear um golpe direto. O soco fez Kurizu cambalear para trás, caindo no chão e agarrando o braço com dor, ofegando com o impacto. Mitsui Sensei balançou a cabeça com um ar de quem sabia de algo e declarou Tsunade a vencedora. Ela inclinou ligeiramente a cabeça para o seu oponente, intrigada com a reação dele, mas obedientemente voltou para o seu lugar. Oshiomi, observando-a inclinar a cabeça, quase entrou em curto-circuito. Ela é muito fofa. Estou morrendo. Au! Decisão tomada. Desculpa, Jiraiya. Na pior das hipóteses, eu te pago um lamen depois da aula. Amigos antes de egos. A terceira luta foi uma disputa acirrada entre 2 figurantes desconhecidos, que terminou somente após uma longa troca de golpes. Então finalmente chegou a hora. Quarta partida, Jiraiya vs Gekko Oshiomi. Oshiomi entrou em campo com passos calmos e um sorriso amigável. Jiraiya, ainda um pouco irritado, estreitou os olhos. Ele esperava encontrar mais uma elite arrogante. Mas Oshiomi falou primeiro. Vamos com calma. Somos colegas de classe a partir de agora, não precisa forçar a barra e estragar o clima. Mitsui Sensei olhou para Oshiomi, visivelmente surpreso. Esse garoto não é ruim. O semblante de Jiraiya suavizou-se ligeiramente. Tudo bem, isso é justo. No instante em que Mitsui deu o sinal, a partida começou. E apesar de todo o seu comportamento barulhento anterior, Jiraiya avançou em total silêncio. Ele não era burro, sabia lutar de forma inteligente. Anos de brigas nas ruas lhe ensinaram a importância da iniciativa. Contra alguém que já poderia estar usando chakra, ele precisava controlar o ritmo desde o primeiro movimento. A distância entre eles era curta. Num piscar de olhos, Jiraiya já se aproximava com o punho apontado diretamente para o rosto de Oshiomi. Algumas das meninas na multidão se encolheram e cobriram os olhos. Capítulo 3. Posso sentar aqui? Quando Jiraiya finalmente se moveu, todos os alunos que estavam rindo dele se calaram. Apesar de sua arrogância e figura imponente, o tal civil não era um adversário fácil. A maioria das pessoas o considerava um típico peso pesado, forte porém lento. Mas a verdadeira força de Jiraiya residia em sua velocidade. Dotado de talento natural e aprimorado por inúmeras brigas de rua, sua agilidade superava em muito a da maioria das crianças de sua idade. Até mesmo Oshiomi ficou levemente impressionado. Nada mal. Mais rápido do que eu esperava. Mas isso era tudo. Após um ano inteiro de treinamento dedicado, tanto físico quanto aprimorado sistêmico, os reflexos de Oshiomi ainda eram superiores. E os movimentos de Jiraiya, embora rápidos, eram muito previsíveis. O soco veio voando em direção ao seu rosto. Oshiomi se esquivou sem esforço e em seguida derrubou Jiraiya com uma rasteira enquanto este ainda estava no meio do golpe. Desequilibrado, Jiraiya cambaleou, e antes que pudesse se recuperar, o cotovelo de Oshiomi atingiu suas costas. Jiraiya cambaleou para frente. Sem uma intervenção rápida, ele iria cair de cara no chão, possivelmente quebrando o nariz. Normalmente, ele torceria o corpo ou amorteceria a queda com as mãos. Mas Oshiomi ainda estava atrás dele. Ele não vai me deixar me recuperar, vai. Esse pensamento ainda nem tinha terminado de se formar quando, de repente, ele parou de cair. Ele piscou, confuso. Oshiomi o agarrou pela gola e o puxou para cima, exibindo um sorriso calmo, quase divertido. Jiraiya ficou estupefato. O quê? Ele me impediu de cair. Ele não tentou o nocaute? Ele não está preocupado com um possível contra-ataque? Ao redor deles, a multidão prendeu a respiração. Algumas das meninas gritaram de alegria. Oshiomi não é só bonito, ele também é gentil. Estou perdida. Ele é forte, bonito e gentil? Estou apaixonada. Oshiomi sorriu interiormente absorvendo os elogios. Isso é o auge da forma. Cavalheiro e generoso. Essa é a verdadeira energia de um protagonista. Agora o Jiraiya com certeza vai ser leal. Estou prestes a ganhar um amigo e um fã-clube. Enquanto se deleitava em sua própria glória imaginária, o som de tecido rasgando ecoou pelo campo. Rasgar. Jiraiya caiu como uma pedra, atingindo o chão com um baque surdo.
Seu nariz bateu direto na terra. Inteligência artificial. Oshiomi olhou horrorizado para o pedaço de tecido rasgado que ainda tinha na mão. Espere. Isso não era para acontecer. Ele não havia levado em conta o quão baratas eram as roupas de Jiraiya. A multidão ficou paralisada. A atmosfera passou da admiração para um silêncio constrangedor. Até mesmo as garotas que estavam a um passo de formar um esquadrão de apoio Oshiomi começaram a hesitar. Espera. Será que isso foi meio descuidado? Sei lá. Talvez o Uchiha Iwa seja mais legal afinal. E então, como o badalar de um sino de prata, uma gargalhada ecoou. Tsunade, em meio à multidão, não conseguiu se conter e caiu na gargalhada. Foi só isso. Os outros alunos também começaram a rir, e suas gargalhadas ecoaram pelo campo de treinamento. Até o professor Mitsui esboçou um sorriso. Jiraiya, de bruços e segurando o nariz, ficou vermelho como um pimentão, numa mistura de vergonha e impacto. Oshiomi finalmente saiu do transe e jogou o pano rasgado de lado. Rapidamente ajudou Jiraiya a se levantar. Foi mal. Eu te compro uma camisa nova depois da aula, combinado? Jiraiya, sempre tranquilo e descontraído, deu de ombros e dispensou a ideia com um gesto de mão. Não, tudo bem. Não é sua culpa. Eu perdi essa partida. Mas da próxima vez eu ganho. Mitsui-sensei deu um passo à frente e anunciou oficialmente o resultado antes de anunciar a próxima partida. Ao sair de campo, Oshiomi começou a conversar casualmente com Jiraiya, que respondeu com a mesma facilidade. Assim, os dois se deram muito bem. O restante das partidas de classificação transcorreu sem grandes incidentes, em sua maioria, brigas desenfreadas entre alunos desferindo socos desajeitados e sem técnica. Oshiomi mal prestou atenção. Isto é, até a partida final. Ataque Sakumo contra um garoto Iga chamado Iga Ken. Essa luta teve peso real. Diferentemente do caos anterior, Ken já havia aprendido a usar o punho gentil, e mesmo sem seu Byakugan, seus golpes eram precisos e impressionantes, atraindo a atenção de todos que assistiam. Mas do outro lado da mesa estava Taki Sakumo, o garoto que um dia se tornaria o lendário Presa Branca da Folha. Diante da enxurrada de ataques de Ken, Sakumo nem sequer usou chakra. Ele simplesmente se esquivou e desviou de cada golpe com movimentos calmos e deliberados, encerrando a luta em poucas trocas de golpes, sem sequer desembainhar a espada curta que carregava nas costas. Jiraiya inclinou-se para frente com os olhos brilhando. Então, o que vocês acham? Iga Ken ficará mais forte depois de despertar seu Byakugan, ou Sakumo continuará na frente? Eu acho que Ken só perdeu porque seu Byakugan ainda não ativou. Oshiomi deu uma resposta vaga, mas seu foco estava fixo em Sakumo e na espada em suas costas. Quero lutar com ele. Agora mesmo, se eu pudesse. Mas aquilo ainda era um teste de nivelamento. Ele teria que esperar por um treinamento de verdade antes de poder se testar de verdade contra Sakumo. Como se pressentisse seu olhar, Sakumo olhou para ele. Seus olhos se encontraram por um breve instante. Oshiomi sorriu e apontou casualmente para as costas de Sakumo, mais especificamente para sua espada. Sakumo piscou, olhou para a lâmina, depois se virou em silêncio e se afastou, misturando-se à multidão. Com a conclusão da partida final, o teste de nivelamento chegou ao fim. Mitsui-sensei conduziu os alunos para a sala de aula e, como prometido, permitiu que os 15 melhores alunos escolhessem seus lugares em ordem. Uchiha Iwa entrou com ar de superioridade, sentando-se bem no centro, como protagonista de sua própria história. Tsunade entrou em seguida. Ela parou por um momento na porta, depois caminhou até a última fileira perto da janela e sentou-se. Iwa a observava, ponderando se deveria convidá-la para se sentar ao seu lado. Mas, ela era do clã Senju. Só isso já era suficiente para fazê-lo cerrar os dentes e permanecer em silêncio. O próximo aluno, o figurante do terceiro jogo, cometeu o erro de novato de tentar sentar-se ao lado de Tsunade. Ela prontamente o afastou com um gesto. Envergonhado, o menino afastou-se arrastando os pés até o canto mais afastado, perto da porta dos fundos. Oshiomi balançou a cabeça enquanto observava. Amador, não dá para simplesmente chegar de repente numa garota assim. É claro que ela vai te rejeitar. Quando chegou a sua vez, Oshiomi não hesitou, caminhou diretamente até a mesa em frente à de Tsunade. Este local é estratégico. Oshiomi tinha sua própria teoria, fruto de anos de vida escolar. Sentar-se em frente a uma garota proporcionava proximidade sem fazê-la se sentir na defensiva, como poderia acontecer se ele se sentasse ao lado dela. Também dava a liberdade de se virar e conversar, permitindo que ela o observasse naturalmente. Se você for impressionante, ela vai perceber sozinha. Com um sorriso confiante, ele olhou para Tsunade e perguntou educadamente. Posso me sentar aqui? Capítulo 4. Chocante. Orochimaru está no último lugar da turma? Tsunade, que estava debruçada sobre a mesa lutando com a franja, olhou para Oshiomi. Após uma breve pausa, assentiu sem hesitar. Afinal, a academia não era exclusiva do clã Senju, e Tsunade não era uma princesa de gelo orgulhosa. Contanto que não fosse uma mesa compartilhada, ela não se importava muito com quem se sentasse perto, desde que a pessoa não fosse irritante. Com a aprovação dela, já que Oshiomi sentou-se, organizou suas coisas e calmamente voltou a olhar para fora da janela. Ele não tentou puxar conversa com Tsunade. Ele não estava ali para flertar. Ele só queria fazer amizade com a futura Sannin lendária, e isso não exigia pressa. Além disso, a vida escolar não era a mesma coisa que um encontro na rua. Quando você via alguém todos os dias, não havia necessidade de apressar as coisas. Forçar uma conversa muito cedo poderia, na verdade, causar uma má primeira impressão.
Ele preferia esperar por um momento natural, algo que fosse importante para ambos, para começar a construir uma conexão. Os alunos continuaram a entrar na sala de aula aos poucos. A colega de carteira de Tsunade acabou sendo uma garota chamada Kazematsu Yako. Eles também estiveram lado a lado durante o teste de nivelamento. Pelo que Yoshiomi observou, havia uma dinâmica estranha entre os dois, quase como a de mestre e assistente. Com base no que se lembrava de Boruto, onde uma garota chamada Kazematsu Moeji, da mesma família, possuía habilidades de estilo madeira, Yoshiomi suspeitou que havia mais na história entre a família Kazematsu e o Senju. Ele estava começando a refletir sobre a conexão quando uma voz alta o despertou de seus pensamentos. Ei, Yoshiomi, no que você está pensando aí? A voz estrondosa de Jiraiya quase o fez pular. Virando-se para encará-lo, Yoshiomi murmurou. Você não poderia parar de gritar assim? Jiraiya coçou a nuca com um sorriso tímido no estilo Naruto. Ah, desculpe. Só pensei em sentar com você já que você não tinha ninguém para sentar ao seu lado. A verdade? A maioria das crianças do clã não queria nada com ele, e ele também não estava interessado em lidar com a arrogância delas. Com poucas outras opções, Yoshiomi era sua melhor aposta. Yoshiomi não o confrontou diretamente, apenas deu de ombros e continuou a conversa casualmente. Mas enquanto conversavam, algo começou a aparecer, estranho. Ele olhou em volta para a sala de aula agora cheia, depois se virou para Jiraiya e perguntou. Ei, você ouviu alguém chamado Orochimaru durante as partidas de classificação? Jiraiya piscou. Orochimaru? Não, acho que nunca ouvi esse nome. Yoshiomi franziu a testa. Isso não fazia sentido. Se todos foram colocados em posições de acordo com os resultados dos exames, não havia como Orochimaru não estar aqui. Será que a chegada dele poderia ter alterado a linha do tempo de forma tão drástica? Ou, será que este não era o verdadeiro mundo de Naruto? E se esta for uma versão paralela? Ele afastou o pensamento e disse. Você não mencionou que tem amigos nas turmas B e C? Pode perguntar por aí e ver se o Orochimaru está em alguma dessas turmas? Jiraiya ainda não entendia porque Yoshiomi estava tão interessado naquele garoto misterioso, mas bateu no peito e sorriu. Deixa comigo. Se ele estiver em algum lugar da academia, eu o encontrarei. Yoshiomi passou a primeira aula inteira distraído, perdido em pensamentos sobre Orochimaru. Se este mundo fosse realmente diferente, o que ele deveria fazer a seguir? Assim que a aula terminou, ele enviou Jiraiya para investigar. Quando seu amigo retornou, sua expressão era de puro desprezo. Cara, você se estressou à toa. Eu achava que esse tal de Orochimaru era o tal. Mas no fim das contas, ele é um completo perdedor. O que? O cérebro de Yoshiomi quase entrou em curto-circuito. Ele se lembrava claramente daquela frase como a descrição de Orochimaru sobre Jiraiya, e não o contrário. Espere, o que você quer dizer? Jiraiya deu de ombros. Não consegui encontrá-lo na classe B, mas um dos meus caras na classe C disse que Orochimaru está lá no final. Ele ficou quase em último no teste de nivelamento, apenas um pouco acima de um cara chamado Might Dui. O que? Yoshiomi olhou fixamente e atônito. Aquilo não podia estar certo. Ele até perguntou a Jiraiya se não teria havido alguma confusão com os nomes. Jiraiya revirou os olhos. Se você está tão curioso, por que não vai verificar você mesmo? Assim que o sinal tocou, Yoshiomi arrastou Jiraiya até a porta da classe C. Fingindo esperar por alguém, os dois espiaram lá dentro discretamente. Não demorou muito. No canto mais afastado da sala estava sentado um menino de pele pálida com longos cabelos negros, pálpebras arroxeadas e uma estrutura física esguia que parecia prestes a ser derrubada por um vento forte. Não havia como se enganar. Esse é Orochimaru. Jiraiya deu-lhe uma cutucada. Quer entrar para dar uma olhada mais de perto? Yoshiomi balançou a cabeça negativamente. Não precisa. Vamos embora. Dentro da sala de aula quase vazia, Orochimaru guardava seus pertences em silêncio. Os hematomas e arranhões em seu rosto eram provas claras de seu fraco desempenho na prova. De repente ele parou, pressentindo algo. Ele se virou para olhar para a porta. Mas lá fora o corredor estava lotado de estudantes barulhentos, todos correndo para casa. Ninguém parecia notar o garoto pálido parado ali. Ele franziu a testa, balançou a cabeça e disse a si mesmo que estava apenas imaginando coisas. Jogando a mochila sobre um ombro, Orochimaru se afastou, sozinho. Ninguém percebeu o olhar em seus olhos. Enterrado bem fundo por trás daquelas pálpebras pesadas, havia um ressentimento silencioso e latente. Do lado de fora dos portões da escola, Jiraiya ainda olhava para Yoshiomi de um jeito estranho. Vocês estavam todos animados para encontrar esse garoto Orochimaru. Mas agora que o viram, estão simplesmente indo embora? Não me diga, vocês estão apaixonados por ele ou algo assim. Ele se inclinou dramaticamente para frente, com os olhos arregalados em fingido horror. Yoshiomi, eu descobri a verdade. Naturalmente, isso lhe rendeu um soco no braço. Yoshiomi revirou os olhos. Eu só ouvi dizer que ele era uma espécie de gênio. Eu estava curioso, só isso. Jiraiya bufou. É mesmo? Como se um gênio fosse parar na classe C. Mas Yoshiomi apenas lhe dirigiu um sorriso misterioso. Nunca se sabe. Talvez vejamos um em breve. Ele se levantou e se espreguiçou. Enfim, vamos lá. Eu te devo uma camisa, lembra? Isso chamou a atenção de Jiraiya. Sério, eu já te disse, está tudo bem. Mas Yoshiomi não aceitou isso. Ele agarrou Jiraiya pela gola. Não, eu disse que compraria e vou comprar. E depois disso, ramen. Vamos considerar isso uma comemoração por termos nos conhecido.
Sem esperar por uma resposta, ele arrastou Jiraiya em direção ao distrito comercial de Konoha. Eles entraram rapidamente em uma pequena loja de roupas, onde Oshiomi ignorou as reclamações de Jiraiya e escolheu uma camisa muito parecida com a que ele havia rasgado antes. Pagou sem dar a Jiraiya a chance de protestar, enfiou as roupas nos braços dele e se inclinou para a frente. Em voz baixa, ele sussurrou: "Guarde isso. Haja naturalmente. Estamos sendo seguidos." Capítulo 5. Uma luta com o seguidor. Jiraiya sobressaltou-se com o aviso, instintivamente virando-se para olhar para trás deles, mas Oshiomi o impediu. "Não olhe. Você vai alertá-lo. Vamos entrar naquele beco ali na frente e emboscá-lo. Quero ver o que ele está procurando." Oshiomi não estava preocupado. Ele e Jiraiya eram apenas 2 alunos do primeiro ano da academia, pobres, desconhecidos e sem inimigos de verdade. Que tipo de ameaça poderiam ter atraído? Além disso, esta era a vila oculta da Folha. Se algo suspeito acontecesse, um simples grito convocaria Shinobi de patrulha em segundos. Então, os 2 caminharam despreocupadamente rindo e conversando, até um beco estreito ali perto. A pessoa que o seguia mordeu a isca e o seguiu até lá. Na esquina do beco, Jiraiya agachou-se atrás da parede, segurando um tijolo quebrado. Conforme a sombra do seguidor se aproximava, Jiraiya atacou repentinamente, brandindo o tijolo em direção à cabeça do estranho. O garoto reagiu rápido, o choque estampou-se em seu rosto, mas sua resposta foi ainda mais rápida. Com um movimento brusco, ele golpeou o pulso de Jiraiya com um pequeno bastão que carregava nas costas. O golpe fez Jiraiya soltar o tijolo com um grito. No mesmo movimento, o garoto girou o graveto na mão e o cravou na barriga de Jiraiya. Mas ele congelou no instante anterior ao contato, os olhos se arregalaram ao parecer reconhecer o rosto de Jiraiya. Ele executou o ataque, e o bastão atingiu o estômago de Jiraiya com força mínima, causando pouco mais do que uma careta de dor. Tanto Oshiomi quanto Jiraiya agora tinham uma visão clara do possível atacante. Não era ninguém menos que seu colega de classe, Atake Sakumo. Jiraiya sibilou de dor, agachando-se no chão e encarando-o com raiva. "Que diabos há de errado com você? Por que você está nos seguindo?" Sakumo ignorou o desabafo. Seus olhos permaneceram fixos em Oshiomi enquanto ele apontava sua espada presa branca embainhada para ele. "Onde está sua espada?" Jiraiya ficou boquiaberto. "Que espada? Você está louco? Oshiomi nem sequer tem uma arma consigo." Oshiomi coçou o nariz, ligeiramente envergonhado. Ele percebeu então que Sakumo devia ter interpretado mal seu gesto anterior durante o exame de nivelamento como algum tipo de desafio. No entanto, isso acabou sendo perfeito para ele. Oshiomi ajudou Jiraiya a se levantar com calma e depois se virou para Sakumo. "Jiraiya não está errado, eu não trouxe uma espada para a escola. Mas se você quiser treinar, venha até minha casa. Podemos lutar no meu pátio." Sakumo hesitou por um segundo, e então assentiu com a cabeça. Ele podia sentir isso, algo em Oshiomi combinava com a mesma sensação de foco e concentração que ele tinha. Ele nunca havia conhecido um colega assim antes. Assim, os planos para o ramen foram descartados. Em vez disso, Oshiomi os levou de volta para sua casa. Chegando lá, foi direto à antiga coleção de armas de seu pai, escolheu uma espada shinobi curta e a prendeu à cintura. Então ele se virou para Sakumo. "Vamos começar." Jiraiya olhou entre eles, repentinamente pálido. Espere, vocês 2 estão mesmo usando lâminas de verdade? Vocês vão se machucar seriamente. Não podem usar espadas de madeira ou algo assim?" Sakumo não disse nada. Simplesmente desembainhou a presa branca, sua espada característica, com os olhos calmos e inabaláveis. Jiraiya virou-se para Oshiomi, desesperado. "Vamos lá, você está mesmo concordando com isso?" Oshiomi deu-lhe um sorriso tranquilizador. "Relaxe. Já lutamos antes, conhecemos nossos limites." "Limites? Ele me esfaqueou mais cedo, lembra?" Sakumo finalmente se pronunciou com a voz monótona. "Isso foi para te ensinar uma lição." Antes mesmo que Jiraiya pudesse responder, Sakumo atacou. Os olhos de Oshiomi brilharam. Então, afinal, ele estava se contendo durante o teste. Ele não sacou a arma imediatamente. Em vez disso, firmou os pés, observando atentamente com a mão no punho, pronto para atacar. A aproximação de Sakumo foi rápida, mais veloz do que qualquer aluno que Oshiomi já havia enfrentado. No movimento fulminante, o arco prateado da presa branca rasgou o ar. Oshiomi desembainhou a espada no último segundo, aparando o golpe com um clangor seco quando o aço encontrou o aço. Jiraiya, observando de lado, ficou paralisado, sem palavras. Ele achava que sua própria velocidade era de primeira linha para a faixa etária deles. Mas agora, vendo os 2 se enfrentarem, percebeu o quão ridícula era essa crença. "Se algum deles tivesse me atacado daquele jeito, eu estaria morto." Ele não disse nada. Apenas observou com os olhos arregalados, absorvendo cada movimento. Oshiomi e Sakumo se enfrentaram, se separaram e depois se enfrentaram novamente, ambos agora totalmente alertas. Eles podiam ver nos olhos um do outro, surpresa seguida de pura emoção. Isso não foi uma luta qualquer. Este foi um verdadeiro teste entre 2 espadachins em ascensão. O som do aço ecoava repetidamente enquanto as lâminas colidiam em rápida sucessão. Não estavam usando ninjutsu ou golpes corpo a corpo, era kenjutsu puro. Sakumo tentou várias vezes encurtar a distância e aproveitar sua vantagem no combate corpo a corpo, onde a estatura mais baixa de presa branca lhe dava velocidade e controle. Mas Oshiomi não permitiu. Seu controle de distância era excepcional.
Cada vez que Sakumo se aproximava, Oshiomi respondia com um contra-ataque e criava espaço novamente. Ainda assim, Sakumo não era um adversário fácil. Em termos de técnica pura, eles eram igualmente equivalentes. Mas quando se tratava de condicionamento físico, Sakumo levava vantagem. Ele treinava desde a infância, enquanto Oshiomi tinha apenas 1 ano de prática intensa desde que chegara a este mundo. Embora os golpes de Sakumo ainda não tivessem atingido o alvo, sua força e experiência já eram evidentes. E ele ficava cada vez mais entusiasmado a cada interação. Nunca lutei contra alguém tão difícil antes. Com uma inspiração brusca, Sakumo avançou repentinamente, canalizando o chakra em seu movimento. Sua lâmina avançou como um relâmpago, mirando diretamente na garganta de Oshiomi. Os instintos de Oshiomi gritaram. Ele mal conseguiu bloquear o golpe com o lado plano da lâmina. Mas Sakumo não havia terminado. Enquanto segurava as lâminas com uma mão, ele golpeou com a outra, acertando um soco certeiro no ombro de Oshiomi. Uma dor aguda percorreu o braço de Oshiomi. Ele cambaleou para trás, perdendo a firmeza na pegada. Sakumo atacou, agora completamente a curta distância. Lâmina após lâmina desceu em ondas implacáveis. Oshiomi tentou se recuperar, mas a dor no braço embotou seus reflexos. Ele foi forçado a recuar, mal conseguindo desviar dos golpes de Sakumo. Se eu não quebrar esse combo agora, estou acabado em 3 golpes. Ao observar o ataque implacável de Sakumo, algo despertou em Oshiomi. Sou um transmigrador. Tenho um sistema. Não há a menor chance de eu perder a primeira batalha de verdade desta vida. Se eu quiser vencer, é hora de dar tudo de mim. Capítulo 6. Técnica secreta, golpe sombrio. A grande jogada que Oshiomi tinha em mente era naturalmente sua habilidade recém-adquirida, a técnica secreta, golpe sombrio. Ele não teve tempo para hesitar. A presa branca de Sakumo estava se aproximando rapidamente, sua defesa estava prestes a ruir e a derrota parecia iminente. Com a mandíbula cerrada, Oshiomi ativou a técnica. Naquele instante, seu chakra se intensificou por conta própria, percorrendo seu corpo. A sensação era diferente de tudo que ele já havia sentido antes, formigamento e eletricidade, quase inebriante. Seu corpo inteiro vibrava com uma nova e estranha consciência. Não era um aumento na visão ou na velocidade, era algo mais profundo. Era como se sua própria pele pudesse agora sentir o mundo ao seu redor. Ele conseguia perceber a temperatura e a umidade do ar, detectar até as menores flutuações, e seu corpo se ajustava instintivamente. Enquanto Oshiomi se maravilhava com aquela estranha transformação, tanto Sakumo quanto Jiraiya, observando de longe, exibiam expressões idênticas de incredulidade. Os olhos de Jiraiya se arregalaram. Espere, o quê? Onde está Oshiomi? Ele estava bem ali há um segundo. Como ele desapareceu? Até mesmo Sakumo, geralmente calmo e sereno, ficou atônito. Por mais habilidoso que alguém seja, não deveria ser possível desaparecer completamente em um instante. Nem mesmo um jutsu de substituição de alto nível conseguiria apagar alguém tão completamente sem deixar vestígios. Isso é genjutsu? Mas não podia ser. Se fosse uma ilusão, Jiraiya não seria afetado, a menos que até mesmo Jiraiya faça parte da ilusão. Esse pensamento fez o sangue de Sakumo gelar. Ele foi criado apenas para me enganar? Será que tudo isso faz parte de uma armadilha elaborada? Imediatamente Sakumo recuou e assumiu uma postura defensiva, segurando presa branca firmemente à sua frente. Ele começou a interromper seu próprio fluxo de chakra, tentando dissipar a ilusão à força. Mas nada mudou. O pânico começou a se instalar. Ele era brilhante, sim, mas ainda era apenas uma criança de 6 anos. Essa técnica estava muito além de tudo que ele já tinha visto. Suas palmas ficaram úmidas de suor. A sensação pegajosa só tornava seu aperto na lâmina mais instável. Mas por mais que tentasse se firmar, Oshiomi não atacava. Ele não estava à espreita em uma emboscada, ele estava experimentando. Completamente alheio à espiral paranoica de Sakumo, Oshiomi permanecia maravilhado, observando suas reações da invisibilidade e estudando as sutis mudanças em seu corpo de diferentes ângulos. Do seu próprio ponto de vista, ele parecia estar envolto em sombras mutáveis, tênues, borradas, semi-transparentes. Ele conseguia ver através das próprias mãos, o que o fascinava. Se não fosse pelo esgotamento dos chakras, eu poderia fazer isso o dia todo. Mas, no instante em que verificou suas reservas, seu coração deu um salto. Já perdeu mais da metade, em menos de 2 minutos? Hora de terminar isso. Ele se moveu silenciosamente, deslizando para trás de Sakumo, cuja atenção ainda estava voltada para a direção oposta. Mas Oshiomi não atacou imediatamente. Ele poderia ter encerrado a luta com um ataque furtivo, mas aquilo era um treino, não uma batalha de verdade. Se Sakumo entrasse em pânico e reagisse mal, alguém poderia se machucar gravemente. Ele não tinha a menor intenção de ser rotulado como um aluno perigoso, ou pior, de entrar para a lista negra do Leaf antes mesmo de sua carreira começar. Então, em vez de atacar, ele liberou a invisibilidade para dar um aviso a Sakumo. No instante em que sua forma reapareceu atrás de Sakumo, Jiraiya gritou de surpresa, e os instintos de Sakumo se aguçaram. Ele girou sobre os calcanhares em alta velocidade, apenas para descobrir que a lâmina de Oshiomi já estava em sua garganta. Um lampejo de aço como um raio. Ele nem sequer viu chegar, mas Oshiomi não pressionou a lâmina para dentro. Ele simplesmente acenou levemente com a cabeça e embainhou a arma. Sakumo ficou paralisado. Então, após uma longa pausa, curvou-se profundamente e murmurou: "Eu perdi." Jiraiya, sendo Jiraiya, explodiu imediatamente de entusiasmo.
Não acredito. Oshiomi realmente derrotou Sakumo? Isso é inacreditável. Sakumo manteve a cabeça baixa, o rosto indecifrável. Mas seus punhos cerrados diziam tudo. Ele não estava calmo, de forma alguma. Oshiomi percebeu e discretamente fez um gesto para Jiraiya pegar mais leve. Então deu um passo à frente e ofereceu a mão a Sakumo. Você já é forte. Se eu não tivesse usado minha habilidade de linhagem sanguínea, você teria vencido. Isso pegou os dois de surpresa. Sakumo ergueu a cabeça com os olhos semicerrados. Então não era genjutsu. Era uma limitação de linhagem sanguínea. Jiraiya naturalmente não conseguiu conter sua curiosidade. Espere. Você tem um Kekkei Genkai? O que é isso? O que ele pode fazer? Oshiomi, que já havia decidido ser honesto com seus futuros camaradas, respondeu. Chama-se liberação transparente. Nada tão chamativo quanto o Sharingan ou Byakugan. Apenas me permite ficar invisível por um curto período de tempo. Jiraiya ficou boquiaberto, com os olhos brilhando. Ele deu um tapinha nas costas de Oshiomi com os olhos brilhando. Invisível? Você está brincando? Isso é incrível. Muito melhor do que aqueles poderes oculares idiotas. Se eu tivesse isso, seria imparável. Eu poderia, hehehe. Ele se perdeu em devaneios bastante óbvios, seu rosto lentamente assumindo a expressão de um adolescente pervertido perdido em seu próprio mundo. Oshiomi não precisava do Sharingan para saber o que estava imaginando. Sakumo, por outro lado, finalmente pareceu relaxar um pouco. Então ele tem um poder hereditário, não era só eu que estava fraco. Mas ele continuou cerrando os dentes e murmurando baixinho. Uma derrota é uma derrota. Mesmo sem a linhagem sanguínea, eu não teria conseguido impedir aquele golpe final. Oshiomi fez uma careta interna. Qual é, cara? Eu acabei de dizer que traí. Não seja tão duro consigo mesmo. Não me admira que você tenha ficado com tendências suicidas no cânone. Pega mais leve, cara. Mesmo assim, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Oshiomi sentiu algo estranho se agitar dentro dele. Ele olhou de relance para a janela do sistema. Esgrima de iniciante. 5, 100. Espera, antes era 0. Lutar contra Sakumo me deu XP? Com os olhos arregalados de compreensão, Oshiomi olhou para o garoto cabisbaixo à sua frente e sorriu. Então treinar em sparring realmente me dá experiência. Interessante. Capítulo 7. Mais palpite sobre o sistema. No instante em que a ideia lhe ocorreu, Oshiomi ignorou completamente Jiraiya e Sakumo e mergulhou na interface do sistema. Escondido em um canto que sempre ignorava, encontrou um registro de combate ao qual não havia prestado atenção antes. E bem no final, abaixo de uma longa lista de entradas como esgrima treinada, mais um XP, havia uma nova linha. Combate entre classes diferentes. Oponente, ataque Sakumo, mais 5 XP. Ao ver aquela frase, o sorriso de Oshiomi quase rasgou seu rosto. Antes eu levava de 3 a 5 dias de jogo para conseguir um único ponto. E acabei de conseguir 5. Se era assim que funcionava então. Se eu treinar com Sakumo todos os dias, não vou alcançar o nível de santo da espada rapidinho? Seus olhos brilharam. Sem hesitar, Oshiomi passou um braço em volta do ombro de Sakumo e lhe deu um sorriso radiante. Ei, não fique tão triste, Sakumo. Ganhar ou perder não é o importante. Como shinobi, não devemos nos preocupar tanto com o resultado de uma única luta, devemos nos concentrar no que ganhamos, certo? Nós dois aprendemos algo com a luta de hoje, né? Esse é o verdadeiro propósito do sparring, evoluir. Vamos continuar. Se treinarmos juntos todos os dias pelos próximos 3 anos, com certeza ficaremos mais fortes juntos. Sakumo olhou para ele, atônito com a onda repentina de calor. Tudo que Oshiomi dissera fazia sentido, mas por algum motivo, seu sorriso entusiasmado lhe causava arrepios. Sakumo assentiu lentamente com uma expressão estranha enquanto tentava se afastar do braço, que lhe era familiar demais, mas que ainda o envolvia pelo ombro. Oshiomi, satisfeito com o acordo, finalmente o soltou, sorrindo como se tivesse acabado de assinar um contrato vitalício. A partir de agora, Sakumo não é apenas um colega de classe. Ele é minha fonte pessoal de XP. Nesse instante, a porta da frente se abriu rangendo. A mãe de Oshiomi, Hiejek, entrou, voltando do seu turno no hospital. Ela piscou surpresa ao ver 2 garotos desconhecidos parados no pátio com seu filho. Oshiomi? Quem são esses 2? Oshiomi correu para ajudar com as compras e disse alegremente. Ei mãe, deixa eu te apresentar. Este é Atake Sakumo, e aquele é Jiraiya. Eles são meus novos colegas de classe e meus novos amigos. Jiraiya e Sakumo entenderam rapidamente e fizeram uma reverência educada. Boa noite, senhora. Desculpe interromper. Rie mal podia acreditar no que estava ouvindo. Seu filho, tinha feito amigos? A academia já está dando resultados. Um sorriso caloroso se espalhou pelo seu rosto. Que maravilha! Não fique aí parado aí fora, entre. Ela ficou tão feliz por Oshiomi finalmente ter trazido alguém para casa que se empenhou ao máximo na preparação do jantar, fazendo um banquete de pratos caseiros tão deliciosos quanto belamente apresentados. Jiraiya praticamente enfiou o rosto na tigela, enquanto até mesmo o geralmente reservado Sakumo não conseguiu resistir e devorou tudo o que viu pela frente. Após o jantar, Rie até se ofereceu para deixá-los passar a noite, mas ambos os meninos recusaram educadamente. Ao se despedir deles com um alegre venham quando quiserem, Rie fechou a porta atrás de si e de repente puxou o filho para um abraço apertado. Oshiomi, estou tão feliz que você fez amigos. Continue assim, tá bom?
Faça muitos e muitos bons amigos. Ela fez uma pausa e acrescentou com um sorriso provocador. E se por acaso você encontrar uma namorada, isso seria ainda melhor. Oshiomi revirou os olhos. Você não acha que é um pouco cedo para seu filho de 6 anos estar namorando? Mas Rie não perdeu o ritmo. De jeito nenhum. Conheci seu pai quando eu tinha mais ou menos a sua idade. E ele me pediu em casamento aos 16 anos. Você é ainda mais bonito do que ele era. As garotas vão te adorar. Se você se apaixonar por alguém, traga-a para casa para que eu a conheça, ok? Na verdade, mesmo que sejam mais de uma garota, tudo bem também. Contanto que todas sejam doces e gentis, não me importo de ter algumas namoradas. O futuro do clã Jack pode depender de você, sabia? Underline. Oshiomi ficou sem palavras. Mais tarde naquela noite, deitado em sua cama, Oshiomi não voltou imediatamente ao treinamento. Em vez disso, abriu novamente a interface do sistema, encarando o registro de combate. Hoje provou duas coisas. Primeiro, ele percebeu algo importante. O treinamento baseado na força bruta não era o método de crescimento preferido do sistema. Até então, ele vinha praticando sozinho em casa como um recluso, presumindo que o sistema só recompensava a repetição física. Mas agora, pensando em todos os animes e romances de sua vida anterior, quase ninguém fica forte apenas com treinos exaustivos. O crescimento vem através da batalha. Talvez esse fosse o verdadeiro propósito do sistema, não apenas treinar com uma espada, mas desafiar oponentes mais fortes e ganhar experiência através de combates reais. Os mais 5 de XP obtidos no treino com Sakumo agora faziam sentido. Sakumo já possuía pelo menos a força de um genin, e Oshiomi, embora mais forte que a maioria de seus colegas, talvez estivesse no mesmo nível de um aluno do 4º ou 5º ano da academia, no máximo. Então, derrotar alguém de patente superior à minha foi o que me rendeu essa XP. Enfrentar oponentes mais fortes e aprender através da batalha. Talvez fosse assim que o sistema realmente funcionava. A segunda coisa que Oshiomi percebeu foi mais sutil, mas não menos importante. Dali em diante, ele precisaria sempre carregar uma espada e lutar com ela em qualquer tipo de combate. Porque agora que ele pensava nisso, ele havia ganhado XP lutando contra Sakumo, mas não treinando com Jiraiya. Mesmo em jogos, você ainda ganha um XP por derrotar um monstro de nível 1 sendo um personagem de nível 100. Então por que eu não ganhei nada do Jiraiya? Então a ficha caiu. Eu não usei espada naquela luta. O sistema deve ter considerado isso irrelevante para o treinamento com espada. Isso significava que se ele quisesse crescer mais rápido, teria que ser como Sakumo, nunca sem uma lâmina e sempre usando-a em combate. Com essa decisão tomada, Oshiomi saltou da cama e correu escada abaixo até o escritório de seu falecido pai. Após vasculhar algumas prateleiras, ele encontrou 2 itens, uma espada de madeira para treino, adequada à sua altura, e uma pequena e elegante adaga. A adaga era um pouco mais comprida que uma faca de manteiga, mas muito mais afiada, perfeita para emergências. A espada de madeira, por outro lado, seria ideal para treinos na escola, onde armas de verdade não eram permitidas. Ele colocou ambos ao lado de sua mochila escolar. Com a mente voltada para seu próximo experimento, Oshiomi começou a se preparar para a próxima etapa de seu treinamento. Capítulo 8. Praticando a liberação transparente. O próximo objetivo de Oshiomi era óbvio, testar a habilidade liberação transparente. Ele suspeitava há muito tempo que o sistema pudesse tê-lo ajudado a despertar um limite de linhagem sanguínea antes do tempo. Agora que finalmente tinha tempo, era a oportunidade perfeita para colocar essa teoria à prova. Ele começou a tentar ativar a invisibilidade sem usar a habilidade técnica secreta, golpe sombrio. Ficou parado em seu quarto, murmurando encantamentos, fazendo selos de mão, tentando de tudo que lhe vinha à mente, mas nada aconteceu. Certo. Acho que preciso usar a habilidade primeiro para entender como ela funciona. Com esse pensamento, ele ativou o golpe sombrio. Instantaneamente, a mesma estranha sensação retornou. Seu chakra fluiu por conta própria, espalhando-se por cada parte de seu corpo. Desta vez, porém, ele manteve o foco. Em vez de se maravilhar com a sensação de formigamento e eletricidade como fizera antes, concentrou-se inteiramente em memorizar o fluxo dos chakras. E como ele não estava se movendo, o consumo de chakra era visivelmente menor. Ele conseguiu manter esse estado por 7 ou 8 minutos completos antes que suas reservas começassem a diminuir perigosamente. Quando a técnica terminou, Oshiomi descansou por um tempo. Assim que recuperou uma quantidade razoável de chakra, tentou recriar manualmente o caminho que acabará de memorizar. Ele começou pelo abdômen, guiando o chakra para fora a partir do seu centro. Pronto. Aquela sensação de formigamento de novo. Mas não durou muito. Assim que seu chakra deixou o núcleo e se espalhou para fora, o fluxo perdeu a direção. Ele não conseguia se lembrar do caminho exato, e a técnica falhou. Frustrado, ele recomeçou. Mais uma vez. Ele ativou o golpe sombrio novamente. Mas desta vez, ele foi mais esperto. Percebendo que apenas a memória não seria suficiente, ele pegou um diagrama de circulação de chakra em sua mesa e começou a traçar o fluxo passo a passo. Comparando cuidadosamente as sensações em seu corpo com o mapa, ele anotou o caminho exato do chakra enquanto fluía. Quando terminou, havia mapeado com sucesso toda a rota, justamente quando seu chakra estava prestes a se esgotar. Ele desabou na cama ofegante. Sua cabeça girava. Não me admira que Kakashi desmaiasse por dias quando seu chakra acabava. Isso é péssimo.
Dessa vez, ele precisou descansar por muito mais tempo. Levou mais de 2 horas para que seu chakra se regenerasse a um nível utilizável. Mas, assim que isso aconteceu, ele estava pronto para tentar novamente. Tentativa número 3. Ele se moveu com cautela, seguindo o mapa dos chakras com precisão, passo a passo. E de fato, aquela sensação de formigamento retornou. Estava funcionando. Mas mesmo assim não foi um sucesso completo. Ele olhou para as próprias mãos, elas estavam envoltas numa tênue camada de sombra. Não se trata de invisibilidade verdadeira. Era irregular, inconsistente, algumas áreas estavam mais escuras, outras mal cobertas. Ele caminhou arrastando os pés até o espelho e se examinou. De fato, seu reflexo parecia uma colcha de retalhos borrada de camuflagem, não transparência verdadeira. Ele parecia mais um mosaico humano do que um fantasma. Isso pode enganar alguém a longa distância. Mas qualquer pessoa com boa visão ainda conseguiria me ver de perto. Claramente, o problema era sua falta de controle de chakra. Fosse ninjutsu, genjutsu ou um limite de linhagem sanguínea, nada funcionava corretamente sem uma manipulação precisa de chakra. O único motivo pelo qual o Shadow Streak funcionava tão perfeitamente antes era graças ao controle automático do sistema. Até que ele dominasse o básico como andar em árvores ou na água, seu Transparent Release manual ficava travado no nível mosaico. Ainda assim, tinha suas utilidades. O caminho dos chakras que ele estava treinando era um bom exercício, e o uso de chakras em alta frequência era conhecido por aumentar a capacidade geral dos chakras. Oshiyomi fez uma anotação mental de tudo o que havia aprendido, mas logo o cansaço venceu. Depois de alguns bocejos, ele cedeu, puxou o cobertor e adormeceu. Após consumir tanto chakra diversas vezes em uma única noite, não era surpresa que seu corpo estivesse completamente exausto. Ele precisava descansar. Na manhã seguinte, exausta da noite anterior, Oshiyomi dormiu demais, como era de se esperar, chegou atrasada à aula. O professor Mitsui não pareceu muito satisfeito quando ele chegou, mas como era apenas o segundo dia, simplesmente disse a Oshiyomi para ter mais cuidado da próxima vez e o convidou a entrar. Ainda assim, seus olhos se detiveram em outra coisa, a espada de madeira presa às costas de Oshiyomi e a adaga guardada em sua bolsa de equipamentos. Como professor responsável, Mitsui fez questão de conhecer seus alunos. Ele sabia que os pais de Oshiyomi e Sakumo haviam sido espadachins renomados em sua época. Então, em vez de repreendê-lo, simplesmente o advertiu para não machucar ninguém acidentalmente e o encorajou a continuar treinando bastante. Você tem potencial, ele parecia estar dizendo. Mitsui-sensei, você pode estar a caminho de se tornar meu professor favorito, pensou Oshiyomi com um sorriso de canto de boca. Ele entrou na sala de aula pela porta dos fundos, tentando passar despercebido. Mas, entre seu rosto marcante e a espada em suas costas, era impossível que ele passasse despercebido. As garotas claramente se sentiram atraídas por sua aparência, enquanto os garotos olhavam curiosos para a arma. Alguns colegas de classe mais ousados que estavam perto dele chegaram a perguntar diretamente sobre isso. Oshiyomi explicou casualmente que sua mãe havia lhe pedido para começar a treinar no estilo de espada da família, nada de dramático. Mas antes que ele pudesse terminar, algumas vozes sarcásticas o interromperam. Se você só queria se exibir, diga logo. Por que culpar sua mãe? Exatamente. Tentando fingir que não está copiando Sakumo, é? É mesmo? Então por que você não vai treinar com Uchiha Iva ou Sakumo e vê no que dá? Os 3 destaques do teste de nivelamento de ontem, Oshiyomi, Uchiha Iva e Ataque Sakumo, já haviam atraído bastante atenção, especialmente das garotas. Naturalmente, isso não agradou aos outros meninos da turma, a maioria dos quais vinha de clãs prestigiosos e estava acostumada a ser o centro das atenções. Mas aqui na academia, esses 3 se destacaram enquanto os demais foram ignorados. Seguiu-se um sentimento de amargura. Iva possuía o prestígio do clã Uchiha. Sakumo era forte e estoico. Oshiyomi, ele parecia o alvo mais fácil. Era calmo, não revidava verbalmente e não ostentava nada. Isso o tornava o bode expiatório perfeito para o ciúme deles. Os comentários deles provocaram olhares de reprovação de algumas garotas próximas, e até Jiraiya parecia pronto para iniciar uma discussão acalorada. Após passar a noite com Oshiyomi e desfrutar da total hospitalidade de Rie, Jiraiya já havia decidido, esse cara é meu melhor amigo agora. Até mesmo Sakumo franziu a testa ao ver a cena. Ele não disse nada, Oshiyomi não pareceu se importar, mas fez questão de memorizar os rostos dos que mais gritavam. E quanto ao Oshiyomi? Ele não dava a mínima. Ele tinha a mentalidade de alguém perto dos 30. Que importância tinha para ele se umas crianças invejosas fizessem birra? Quer falar besteira? Já conheci trolls de verdade. Comparado ao sarcasmo do meu sistema e aos lobbies tóxicos que já vi online, isso não é nada. Ele gentilmente empurrou Jiraiya de volta para o seu assento, calmamente pousou sua espada e tomou seu lugar como se nada tivesse acontecido. Ele emanava uma certa aura agora, sereno, distante, intocável. Mas algumas meninas soltaram gritinhos baixinhos. Até mesmo Tsunade, sentada atrás dele, ergueu os olhos da sua mesa e o observou com curiosidade. Ele realmente não reagiu. Até ela, ainda criança, se viu, interessada. Enquanto isso, os provocadores estavam furiosos. Suas alfinetadas só fizeram Oshiyomi parecer mais legal. Aff, que irritante. Capítulo 9, eu quero aprender isso.
As aulas do dia anterior tinham sido, em sua maioria, introdutórias, mas agora as verdadeiras lições estavam começando. Apenas 15 minutos após o início da primeira aula, Oshiomi já começava a se mexer inquieto, não porque fosse ruim na escola, mas porque o professor simplesmente falava demais. Os instrutores da Academia Shinobi estavam acostumados a ensinar crianças de 6 anos. Como crianças dessa idade não conseguiam assimilar os conceitos na primeira tentativa, tudo tinha que ser repetido várias e várias vezes. Essa abordagem era perfeitamente razoável para crianças de 6 anos de idade, mas para alguém com uma mentalidade adulta como Oshiomi, era uma tortura mental. Para ele, apenas os primeiros 5 minutos da aula continham informações úteis. O resto, 40 minutos de exemplos repetitivos e explicações lentas. É como ouvir alguém explicar 1 mais 1 igual 2 por 40 minutos quando você já sabe a tabuada inteira. Então, em vez de ouvir, Oshiomi enfiou a mão na sua bolsa de equipamentos, tirou a adaga e a girou silenciosamente debaixo da mesa. Era um hábito que ele havia desenvolvido nesta vida, uma forma sutil de treinamento. Não só melhorava sua destreza manual, como também lhe rendia uma pequena quantidade de experiência com espadas. A ideia surgiu de uma teoria que ele lera certa vez em um romance de sua vida anterior. Os verdadeiros mestres sentem-se tão à vontade com uma lâmina quanto com as próprias mãos. Não temem a arma, pois ela se tornou uma extensão de si mesmos. Somente quando alguém atingisse esse nível é que sua habilidade com a espada poderia ser considerada verdadeiramente avançada. Esse conceito havia deixado uma profunda impressão em seu eu mais jovem, o Shibi. Mesmo agora, após reencarnar, ele não havia abandonado esse ideal. Após um longo dia de treino com espada, quando seus músculos estavam doloridos e rígidos, ele aproveitava o tempo livre para praticar silenciosamente o giro da adaga, girando-a com facilidade graças à habilidade maestria em armas e a um ano inteiro de treinamento. Oshiomi achou que ele estava sendo sutil, mas o que ele não percebeu foi que Tsunade, sentada logo atrás dele, tinha uma visão perfeita de tudo. Ela também estava com dificuldade para se concentrar. Tudo o que a professora dizia, a vovó Mito já havia lhe ensinado, e melhor. Entediada ao extremo, Tsunade deixou seus olhos dourados vagarem pela sala, procurando por algo, qualquer coisa, que a entretivesse. Ali aquela garota Inuzuka está acariciando o cachorrinho dela de novo, escondido. Talvez eu vá lá dar um oi depois da aula. O cachorro é bem fofo. A Kimichi Teizei já está comendo de novo. Como ele consegue comer tanto e ainda se mexer? Eu estaria tão cheio que nem conseguiria andar. Oshiomi está viajando na maionese de novo. Que chato, não, espera. O que ele está fazendo? Ela apertou os olhos, esticando o pescoço. Então ela viu. Uau! A pequena e elegante adaga na mão de Oshiomi girava como por magia, rodopiando e rodopiando entre seus dedos com uma graça praticada. Isso parece incrível. Isso a fez lembrar de como ela parecia elegante ao jogar os dados na mesa de jogo. Havia um charme nisso, um ritmo confiante. De repente uma ideia surgiu em sua mente. Se ele consegue fazer isso, eu também consigo. Afinal, ela era Tsunade, neta do próprio Hashirama, a herdeira indiscutível do legado de jogos de azar do clã Senju. Ela praticava desde os 3 anos de idade. Aos 5, já se infiltrava em cassinos como uma profissional. Um pouco de malabarismo com adagas? Sem problema. Exceto, ela não tinha uma adaga. Ela examinou a sala com o olhar. O objeto mais próximo de uma lâmina era o lápis na mão de Yako. Vai ter que servir. Sem aviso prévio, Tsunade arrancou o lápis da mão de Yako. Ei! Yako lançou-lhe um olhar de angústia com os olhos arregalados, mas não protestou. Como poderia? Discutir com a princesa Tsunade era como desafiar uma tempestade. Tsunade segurou o lápis com firmeza, imitando os movimentos de Oshiomi. Muito bem, observem e aprendam. E então, barulho. O lápis girou uma vez, escorregou de seus dedos e caiu no chão com um leve baque, rolando para longe como se estivesse zombando dela. Tsunade olhou fixamente. Você se atreve a me desafiar? Com a sobrancelha tremendo, ela estendeu a mão para Yako novamente. A pobre menina suspirou, meio resignada, meio lamentosa, e silenciosamente entregou outro lápis. Tsunade tentou novamente. Cai. Peido. Rola. Por outro lado. Cai. Peido. Rola. Após 4 tentativas, os lápis jaziam espalhados pelo chão como soldados caídos. O rosto de Tsunade se contorceu em crescente fúria. Em sua 5ª tentativa, o lápis se partiu ao meio com um estalo. Yako soltou um gemido. Essa foi a última. Eu sei. Tsunade deu um pulo, fazendo Yako estremecer tanto que quase chorou. Eu pego. Ela ofereceu rapidamente, já se abaixando. Mas Tsunade a segurou pelo pulso e a puxou delicadamente para trás. Yako, vamos lá. Eu já te disse, somos amigos, não mestre e servo. Você não precisa ter medo de mim. Mas. Sem mas. E sem choro. Yako fungou, enxugando os olhos. Tsunade finalmente esboçou um sorriso e beliscou a bochecha da amiga. Isso é melhor. Pegaremos os lápis mais tarde. Primeiro, ela se virou para Oshiomi. Chegou a hora de lidar com você. Na opinião dela, a sequência de acusações era perfeitamente lógica. Yako chorou porque Tsunade ficou brava. Tsunade ficou brava porque ela não conseguiu girar o lápis. Ela tentou girar o lápis porque Oshiomi fez parecer tão legal. Claramente, tudo isso foi culpa de Oshiomi. Chegou a hora de fazê-lo pagar. Yako, é claro, estava completamente confusa. Como é que isso é culpa dele de novo? Mas ela não estava disposta a discutir. Não com a princesa Tsunade.
Tsunade avançou, inflou o peito como um gato raivoso e cutucou Oshiomi nas costas. Assustado, Oshiomi estremeceu, fazendo com que a adaga caísse de suas mãos. Com reflexos afiados como sempre, ele a apanhou no ar, guardou-a suavemente na sua bolsa de equipamento e virou-se com uma expressão carrancuda. Mas quando ele viu suas bochechas franzidas e sobrancelhas enrugadas, metade da sua irritação desapareceu instantaneamente. Sério? Essa carinha é quase criminosamente fofa. Tsunade o encarou com um olhar fulminante e apontou o dedo para a adaga que mal se via em sua bolsa. Quero aprender isso. Capítulo 10. Você se atreve a apostar comigo? Oshiomi não conseguiu conter o sorriso ao ver a expressão adoravelmente determinada de Tsunade. Sentindo-se brincalhão, resolveu provocá-la um pouco. Com um ar misterioso, perguntou: Você viu tudo isso agora há pouco? Tsunade assentiu com entusiasmo, seus grandes olhos brilhando. Oshiomi pegou a caneta em sua mesa e começou a girá-la suavemente. Quer aprender isso? Tsunade inclinou-se para a frente, completamente absorta pelo movimento. Sua habitual postura de durona desapareceu num instante, sua cabeça balançava para cima e para baixo com uma excitação genuína. Mas, assim que ela estava completamente envolvida, Oshiomi parou de repente e disse: Que pena, não estou com vontade de ensinar isso. Você... A expressão radiante de Tsunade congelou. Sua boca se abriu, mas nada saiu. Ela cerrou os punhos cerrados em frustração. Ninguém jamais havia ousado recusá-la daquela forma. Seu primeiro impulso foi dar um soco na cara presunçosa dele, mas ela se conteve. Se ela se metesse em uma briga na escola, a vovó Mito com certeza ficaria sabendo. E isso significaria mais uma rodada de sermões longos e chatos sobre moderação e imagem pública. Ah, tá bom. Se brigar não é uma opção, eu vou usar a astúcia. Seus olhos brilharam. Um segundo depois, ela olhou para cima e deu um sorriso irônico. Ah, entendi. Você só está com medo de que eu fique melhor do que você é? Bem então, quer apostar? Eu aprendo em 3 dias. E serei melhor nisso do que você. No momento em que Oshiomi ouviu aquela clássica armação da Tsunade, ele quase caiu na gargalhada. Todo mundo sabe, apostar com Tsunade é o melhor investimento do mundo. Ele inclinou a cabeça em tom de brincadeira. Tudo bem então. Mas o que eu ganho se você perder? Tsunade pensou por um momento e declarou: Se eu perder, concederei um pedido seu. Mas não pode ser nada estranho. Se eu ganhar, você me deve o mesmo. Oshiomi não esperava que ela fosse tão longe, ele estava apenas brincando. Mas agora que ela estava propondo algo, como ele poderia recusar? Esta é a oportunidade perfeita para extrair o máximo valor dela. Naquele momento, Tsunade não era a jogadora falida do futuro. Ela era a única herdeira do poderoso clã Senju e, essencialmente, um tesouro ambulante de recursos de jutsu de alto nível. Oshiomi não estava atrás de dinheiro. O que ele queria era acesso, especificamente, a algo como o Jutsu Clone das Sombras. Ele estava ansioso por isso há tempos. Tecnicamente uma técnica de nível B, mas sua utilidade? Definitivamente nível S. Além disso, ele tinha uma teoria. Se ele treinasse com um clone das sombras, o sistema lhe daria o dobro de XP? Se isso funcionasse, seu crescimento dispararia. De jeito nenhum ele deixaria essa chance escapar. Assim que a aposta foi selada, o sinal tocou indicando o fim da aula. Assim que a professora saiu da sala, o ambiente imediatamente se tornou barulhento e caótico. Os alunos se dividiram em seus pequenos grupinhos, e sem nem mesmo tentar, Oshiomi, Tsunade, Jiraiya e Yaku se tornaram um grupo de 4. Oshiomi virou-se na cadeira ficando de frente para Tsunade enquanto demonstrava os princípios básicos da arte de girar canetas. Tecnicamente, girar canetas e girar adagas eram coisas bem diferentes, mas Tsunade não se importava. Ela só achava que ficava legal, então ele não ia complicar as coisas. Jiraiya e Yaku se inclinaram para a frente, com os olhos arregalados de curiosidade e admiração, praticamente brilhando com estrelas. Oshiomi demonstrou lentamente 2 movimentos básicos, depois acelerou a execução e os fundiu em uma sequência fluida. Tsunade e Jiraiya ficaram visivelmente impressionados. Sua pequena demonstração chamou a atenção até mesmo dos alunos próximos. Embora fossem todos colegas novos e ainda tímidos, a maioria começou a esticar o pescoço ou a aguçar os ouvidos para dar uma olhada melhor. Tsunade continuava observando atentamente com a mente dizendo: Entendi, decorei tudo, mas quando ela tentou fazer sozinha, suas mãos disseram: Não, não vai rolar. Fazendo beicinho, ela cruzou os braços. Na época em que a vovó Mito a ensinou os selos de mão, era sempre na prática, então talvez fosse disso que ela precisava. Ficar se exibindo sozinha não ajuda em nada, resmungou Tsunade. Quando a vovó Mito me ensina, ela guia minhas mãos passo a passo. Você deveria fazer o mesmo. Yaku quase pulou da cadeira. Você não pode, sussurrou nervosamente. Minha mãe disse que dar as mãos a um menino pode fazer você ter bebês. Tsunade revirou os olhos e respondeu com convicção. Isso é só coisa que os adultos dizem para assustar as crianças. Os médicos dão as mãos aos pacientes o tempo todo, e ninguém engravida. A vovó Mito me disse, só quem gosta um do outro e dorme junto pode ter filhos. Então, antes que alguém pudesse impedi-la, ela pegou a mão de Oshiomi e a colocou sobre a sua, erguendo-a para que Yaku visse. Viu? Está tudo bem. Jiraiya, por sua vez, parecia prestes a explodir de ciúmes. Se estamos experimentando, por que ela não segura minha mão? Mas Oshiomi não estava reclamando.
A mãozinha de Tsunade era macia, quente e surpreendentemente fofa. Ele a ajudou obedientemente a realizar o movimento com as mãos entrelaçadas. Do outro lado da sala, a reação foi de caos instantâneo. As meninas. A jogada da Tsunade é genial. Se eu tivesse perguntado a ele primeiro, talvez eu pudesse estar segurando a mão dele agora mesmo. Os meninos. TCH. Que sortudo. Por que ele pode segurar a mão da Tsunade? Ele nem é tão bonito assim. Eu sou mais bonito que ele. Espere até a próxima avaliação de combate. Vou apagar esse sorriso convencido da cara dele. Não eram poucos os garotinhos invejosos que cerravam os punhos em silêncio, praticamente fervendo de raiva. Até mesmo Shiraiva, sentado perto do centro, franziu a testa profundamente. Ele já havia desistido há muito tempo de tentar conquistar Tsunade. Era inteligente o suficiente para saber que seus clãs eram rivais? Mas só porque ele não a estava cortejando não significava que qualquer outra pessoa tivesse permissão para fazê-lo. E agora esse punk estava tentando ofuscá-lo. Nem pensar. Ele estreitou os olhos. Era preciso dar um aviso, e logo. De volta à mesa de Oshiomi, a crescente comoção finalmente começou a chegar aos seus ouvidos. Tsunade olhou para ele de relance, um lampejo de arrependimento cruzando seu rosto. Após uma última demonstração, ela soltou rapidamente a mão dele e se levantou. Vamos lá, Yako. Preciso ir ao banheiro. E com isso, ela arrastou a amiga para fora da sala, dissipando a tensão crescente. Oshiomi, por sua vez, apenas deu uma risadinha. Ele não estava tentando se exibir, mas se aqueles invejosos queriam colocá-lo na mira, ele não ia recuar. Quer provocar? Tente sobreviver aos raios. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.